Oi, Laisa, hoje a Procarol tá aqui para a gente gravar a nossa segunda videoaula da disciplina de português, ok? Do quarto bimestre, né? Na videoaula passada, a gente iniciou o módulo de número 19, onde nós estamos falando sobre a poesia que brinca com sons e desenhos. E nós estamos estudando um pouquinho sobre os poemas visuais, né? Eu vou deixar aqui as respostas das atividades que a gente fez na aula passada, página 9, página 10, página 12, página 13. E também as respostas da tarefinha de casa, que era a tarefa 1 e 2 da página 22, para você conferir as suas respostas. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo que está na página 14, tá? Nós vamos falar sobre o estudo da língua, vamos falar sobre uma palavrinha que apareceu lá no texto e vamos pensar um pouquinho juntos por que é que ela apareceu dessa forma. Vamos ver um pouquinho que cada palavra ela pode ter o seu diminutivo e o seu aumentativo quando estamos querendo relacionar a tamanho mesmo, tá? Então, antes da gente começar, a Pro escreveu aqui nessa folha, né, a palavra cavalo, que é a forma como geralmente a gente vê ela aparecendo aí, né? Quando eu quero pegar a palavra cavalo e quero colocar ela no diminutivo, ou seja, representar algo pequeno, um cavalinho pequeno, o que eu faço? Eu escrevo, ao invés de cavalo, cavalinho, que está dando essa sensação de algo pequeno, né? Isso é o diminutivo de cavalo. Mas, se eu estou falando de um cavalo grande, eu passo ela para o aumentativo, cavalão. A maioria das palavras que eu trago para o diminutivo, elas vão ter a terminação em inho ou zinho. A maioria das palavras que eu passo para o aumentativo, elas vão ter a terminação em ão ou zão. É isso que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho agora, entrando aqui no nosso conteúdo, tá? Então agora a gente vai fazer a leitura da página 14. Ali aparece isso que a Pro falou, inho, zinho e ão. Inho e zinho estão relacionados ao diminutivo quando algo é pequeno. Ião e zão, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui, estão relacionados ao aumentativo, que é algo grande. No poema visual de Nier Ribeiro, lemos em classe aparece a palavra cavalinho. Essa palavra não tem o mesmo significado de cavalo. Por que será? Então vamos lá, como a Pro falou, quando eu penso em cavalo, vamos dizer assim, eu penso num cavalo de porte normal, que nós mais estamos acostumados a ver. Quando ele é muito pequenininho, então eu uso esse diminutivo, cavalinho, um cavalo pequeno, por isso que não tem o mesmo significado. Quando ele é um cavalo muito grande, eu uso o aumentativo, cavalão, por isso não é o mesmo significado. Então, cavalo, vamos pensar assim, tamanho normal, cavalinho, um cavalo pequeno, cavalão, um cavalo grande. Vamos fazer algumas atividades para que isso vá ficando mais claro para a gente. Junto com os colegas, pense na diferença entre o significado entre as palavras que terminam com inho ou zinho e as que não têm esse final. Por exemplo, cavalo, cavalinho, carrossel, carrosselzinho. Agora diga, qual é a diferença entre um cavalo e um cavalinho? Então, como eu falei, um cavalo seria de padrão normal de tamanho. Já um cavalinho, um cavalo pequeno. Então, a diferença está relacionada ao tamanho. Um carrossel seria um carrossel de tamanho normal, padrão. Um carrosselzinho seria um carrossel pequeno, não é verdade? Também está relacionado a tamanho. Eu quero dar ênfase que é algo pequenininho. Por isso, o final inho e zinho. Agora vamos pensar nessas palavras que terminam em ão e zão. Cavalão, carrosselzão. O que essas terminações indicam nas palavras? A mesma coisa, né? Cavalão significa que é um cavalo grande, tá falando do tamanho. E carrosselzão também significa que é um carrossel grande, tá falando de tamanho. Então, cavalo e carrossel, tamanhos comuns. Cavalinho e carrosselzinho, cavalo e carrossel pequenininho. E cavalão e carrosselzão, cavalo e carrossel grandão, tá? Então, pensa assim.
Toda vez que você vê a terminação ou você quiser representar um tamanho pequenininho, você vai usar inho e zinho, algo pequenininho. Quando você quer transportar essa ideia de tamanho grande, grandão, nós vamos usar o final ão e zão. Aqui na página 14 não é necessário nenhum registro, os registros vão começar agora na página 15. Então vamos lá, exercício 3. Ouça as palavras que o professor vai dizer e acrescente a cada uma as terminações. Então aqui você vai escolher entre inho e zinho e entre ão e zão. Letra A, palavra filho. Pensa, um filho pequenininho. Como que eu vou escrever? Filhinho ou filizinho? Filhinho, né? Então você vai escrever filhinho, final inho. Agora um filho grandão, eu vou escrever filhão ou filhãozão? Filhão, né? Então, terminação com a, tio, o. Então, aqui, cada palavrinha, você precisa escrever ela no diminutivo e no aumentativo. Ela tem que mostrar a palavra que está aparecendo aqui, pequenininho e grandão. E aí você vai ver que para cada palavra vai combinar melhor um tipo de finalização entre essas 4 aqui que a gente está falando. Então, filho, filhinho e filhão. Agora vamos ver outra aqui. Anel. Anel não é anelinho, né? Não fica legal. Então, é anelzinho. E anelão ou anelão também não existe, então eu sei que é anelzão. Tá? Então, ficou aqui, você viu que cada uma usou um final. Na letra A, filho, filhinho, filhão. Na letra B, anelzinho, anelzão. E assim você vai fazer para carro, motor, cabelo e livro, tá? Daí na próxima aula a Pro vai trazer essa correção. 4. Ouça agora estas frases. Filhinho, você já está quase do tamanho do papai. Meu filhão acabou de nascer, é bonito como o pai. As palavras filhinho e filhão não indicam tamanho, apesar de terminadas em inho e ão. Essas palavras indicam carinho e afeto. Dê um exemplo de outra palavra terminada com inho ou ão que indica afeto ou carinho. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Se eu quero falar de maneira carinhosa com a minha mamãe, eu posso chamar ela de mãezinha, que é um diminutivo. Não quer dizer que ela é pequenininha, mas quer dizer que eu amo muito ela é muito fofinha, né? O meu pai, se meu pai é muito legal, ele não precisa ser muito grandão, mas eu posso falar, ai paizão, ou ai paizinho, ou ai meu amiguinho tão lindo, meu amigão, você é tão legal. São alguns exemplos, aí você anota aqui os que você quiser, tá bom? 5. Leia as frases. Assisti a um filminho bem ruim. Menino, tira o pezão de cima da cama. As palavras destacadas indicam tamanho ou desaprovação? Eles indicam desaprovação, né? Não tem a ver com o tamanho do pé nem com o tamanho do filme, mas foi chamado de filminho porque não gostaram e de pezão porque também não gostaram do que o menino estava fazendo, né? Agora vamos para a página 16, esse boxe roxo aqui que a Pro vai ler. As terminações inho, zinho, ão e zão, olha só. Para indicar grau diminutivo, acrescentamos inho e zinho no final dos nomes. Por exemplo, cachorrinho, bonezinho, bichinho. Para indicar grau aumentativo, acrescentamos ão e zão no final dos nomes. Por exemplo, cachorrão, bonezão, bichão. Com essas alterações, os nomes poderão indicar tamanho maior ou tamanho menor, afeto ou satisfação, desprezo ou insatisfação, que é o que a gente viu nos exercícios agora. Quando os nomes não estão nem em grau aumentativo nem diminutivo, dizemos que eles são de grau normal. Cachorro, boné, bicho, né? Isso aqui está resumindo tudo que a gente falou nos exercícios. Agora 6. Leia o poema a seguir, depois faça o que se pede. O poema é o seguinte: semelhanças ou lembranças. Maçã parece com Eva, banana com chimpanzé, jabuticaba é o focinho, geladinho do cachorro, a jaca é hipopótamo, parece tanto, não é? Agora escreva as palavras
no grau diminutivo. Todas as palavras estão no poema, né? Maçã no diminutivo vai ficar como? Maçãzinha, né? Banana, banana, coloca o final. Cachorro, cachorrinho. E jaca, já, coloca o final. Na próxima aula para trás a correção. Agora, letra B, releia os versos. Página 17. Jabuticaba é o focinho geladinho do cachorro. Agora escreva os versos passando a palavra geladinho para o grau normal. Então, jabuticaba é o focinho, ao invés de geladinho, no grau normal vai ficar gelado, né? Do cachorro. Então, você só vai copiar dessa forma. Jabuticaba é o focinho, gelado do cachorro. E C, nem todas as palavras terminado em inho e zinho estão no diminutivo. Por exemplo, espinho e caminho. Qual palavra do poema termina em inho e não está no grau diminutivo? Contorne no poema. Então, a palavra só tem uma palavra que termina em inho e que não está no diminutivo, que é a palavra focinho, que é o nariz do cachorrinho, né? Essa palavra focinho, esse é o nome dela no normal, né? Ela não está no diminutivo, então você vai circular ela lá no poema, só isso. Agora, 7. Há palavras que terminam com ão, mas não indicam tamanho grande. Marque somente as palavras que indicam tamanho grande. Então, você tem aqui dedão, coração, cabeção, canecão, fogão e garotão. Dessas aqui, 4 indicam coisas grandes. Você vai marcar X nessas 4. E 2 não. Essas 2 você não vai marcar X porque elas estão na sua forma normal, tá bom? E aí a tarefinha de hoje, Laís, a tarefinha de hoje é a número 3 da página 23, que fala assim: escreva uma frase de acordo com o que se pede em cada item. O diminutivo de casa. Então aqui você tem que escrever uma palavra. A palavra que você tem que usar é casa. No diminutivo vai ficar casinha. Então você tem que escrever uma frase com casinha. E B, o aumentativo de gato. O aumentativo de gato é gatão. Então, você tem que escrever uma frase com a palavra gatão, tá bom? A tarefinha de hoje é só essa. Espero que você tenha gostado da videoaula. Um beijão e até mais!